Olá, pessoal. Essa é a resolução da nossa 35ª lista dirigida. O Enem está chegando e essa é a última lista visando a preparação para o Enem de 2021. Mas isso não significa que os vídeos vão parar. A gente vai ter vídeos aí todos os dias até a prova, tá? Então, já se inscreve no canal, deixe seu like. E se você quiser ter acesso a essa lista e todas as outras desse ano e também as do ano passado, é só você clicar no link que está na descrição do vídeo, baixar as listas e correr aqui para o canal, porque todas elas têm resolução em vídeo. Para essa lista de hoje, eu elaborei uma questão falando sobre a ideia de logaritmo, mas que envolve a ideia de cálculos aproximados, que é o jeito mais complicado que eles podem te cobrar. Tem também uma questão envolvendo a ideia de decrescimento exponencial, que você vai ter que usar logaritmo para resolver. E para finalizar, uma questão de geometria espacial muito importante e que tem muita chance de aparecer na prova do Enem, que é quando ele te dá uma esfera inscrita num cone e te pede para descobrir o raio dessa esfera. Então não perde não, fica até o final, porque eu tenho certeza que essas questões têm muita chance de aparecer na sua prova. Eu sou Juliana Rezende, professora de matemática, e eu tô com você até a prova do Enem. No domingo, 22 de maio de 1960, o Chile sofreu o terremoto mais forte já registrado de sua história. Eram 15 horas e 11 minutos. Por cerca de 10 minutos, o país foi atingido por fortes solavancos ao longo de 1.000 dos seus quase 5.000 quilômetros de costa no Pacífico. Com magnitude 9,5, o terremoto liberou energia equivalente a 20.000 bombas de Hiroshima e causou um tsunami com ondas de até 25 metros, devastando populações costeiras. A geografia do Chile mudou. Houve populações que afundaram e outras áreas subiram vários metros. Um vulcão entrou em erupção e vários rios mudaram seu curso. A fúria do terremoto se espalhou por todo o mundo. As ondas sísmicas sacudiram o planeta e o fizeram vibrar por vários dias. A energia liberada por esse terremoto em kWh pode ser calculado por R é igual a 2/3 do log de E sobre E0, sendo R a magnitude e E0 igual a 7 vezes 10 a menos 3 kWh. De acordo com o texto, e considerando que log de 2 é aproximadamente 0,30 e log de 7 é aproximadamente 0,84, a energia liberada pela bomba de Hiroshima em kWh é aproximadamente igual a. Então, pessoal, esse terremoto foi um dos piores terremotos que se tem notícia. E essa publicação aqui lá do G1 fala que a energia liberada nesse terremoto é equivalente a 20.000 vezes a energia liberada na bomba atômica de Hiroshima. E aí a questão está querendo saber o seguinte, supondo, né, que essa equivalência é verdadeira, está muito redondinho aí, né, 20.000 vezes. É lógico que deve ter uma aproximação aí. Mas, considerando que é verdadeira, eu quero saber qual que foi a energia liberada na bomba de Hiroshima. Como é que nós vamos fazer? A gente vai ter que fazer conta. Aqui é uma situação que envolve cálculo aproximado de logaritmo. Na minha cabeça, o que a gente tem que fazer? Primeiro, a gente vai ter que tentar descobrir qual que foi a energia liberada nesse terremoto. Depois, a gente vai pegar essa energia que foi liberada nesse terremoto e dividir por 20.000 para descobrir qual que foi a energia liberada lá na bomba de Hiroshima. Agora, como é que nós vamos fazer isso? Primeira coisa, entende? Ele te deu aqui a escala Richter, que fala que a magnitude do terremoto é igual a 2/3 do log de E sobre E0. Lembrando que aqui é um logaritmo decimal, né? Quando não tem nada ali é porque a base é 10. Nosso objetivo é descobrir quanto que vale a energia liberada, ou seja, quanto que vale esse Ezinho que está aqui. Para eu descobrir isso, uma coisa que você tem que colocar na sua cabeça é, aquilo ali é o logaritmando. Na maior parte das vezes que você está em busca ou do logaritmando ou da base do logaritmo, é bem provável que você tenha que usar apenas a definição de logaritmo. Para quem não se recorda aí, quando você tem um logaritmo desse jeito, ó, logaritmo de A na base B é igual a x. Estou dando um exemplo genérico aqui, tá? Vamos pensar que todas as condições de existência estão sendo respeitadas, ou seja, o logaritmando é maior que zero e a base, além de ser maior que zero, é diferente de 1.
Quando você tem uma situação como essa, repara, não tem nada multiplicando, nem dividindo, nem somando, nem subtraindo. O logaritmo está sozinho. Você pode usar a definição. E a definição fala que a base elevada ao logaritmo tem que ser igual ao logaritmando. Ou seja, b elevado a x vai ser igual a A. Eu vou usar isso aqui. Eu vou trocar a magnitude por 9,5 e a gente vai descobrir quanto que vai ser o E. Não vai dar um número muito bonitinho não, mas não tem problema, tá? Repara, vai ficar algo desse jeito. Eu vou começar aqui. 9,5 vai ser igual a 2/3 do log de E sobre E0. Aí aqui o primeiro pulo do gato. Muita gente vai vir aqui e vai trocar. Ah, Ju, ele me deu o E0. Ele falou que o E0 é 7 vezes 10 a menos 3. Sim, mas a gente não vai substituir ele ainda. Isso aqui vai ser a última substituição que a gente vai fazer. Nós vamos fazer a conta do jeito que está aqui. Repara, eu preciso isolar o logaritmo. Esse 3 que está dividindo passa multiplicando. Então, vai ficar 3 vezes 9,5. Faz aí num cantinho sem calculadora. 9,5 vezes 3. Aqui vai dar 15. Vai 1. 3 vezes 9 vai dar 27, com 1, 28. Então, vai ficar 28,5. 28,5 vai ser igual a 2 vezes o log de E sobre E0. Esse 2 passa dividindo, então vai ser metade de 28,5. Gente, metade de 28,5 é 14,25. Isso vai ser igual ao log de E sobre E0. Agora, eu vou simplesmente usar a definição. Lembra, a base aqui é 10. Você faz assim, ó, a base elevada ao logaritmo vai ser igual ao logaritmando. Ou seja, 10 elevado a 14,25 vai ser igual a E dividido por E0. Agora sim, ó, esse E0 que está dividindo passa multiplicando. Então, vai ficar 10 elevado a 14,25 vezes E0 vai ser igual à energia liberada no terremoto. Agora eu vou substituir. Confere. 10 elevado a 14,25 vezes o E0. O que a gente coloca no lugar do E0? Eu vou colocar 7 vezes 10 elevado a menos 3. Isso aqui vai ser igual à energia liberada. Agora eu vou ajeitar aqui um pouquinho, né? O que vai ser a energia liberada? Vai ser 7 vezes. Aqui, galera, ó, é multiplicação de potência de mesma base. Você conserva a base e soma os expoentes. 14,25 somado com menos 3 vai dar 11,25. Essa foi a energia liberada no terremoto do Chile, esse terremoto lá de 1960. Se a pergunta fosse essa, talvez a gente já poderia até parar por aqui mesmo. Mas a pergunta não é essa. A pergunta é o seguinte. Ele fala que essa energia é 20.000 vezes maior do que a energia da bomba de Hiroshima. Eu quero descobrir, de acordo com esse texto, qual que teria sido a energia liberada na bomba de Hiroshima. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que dividir por 20.000. Ah, Ju, não consigo enxergar que eu tenho que fazer isso. Então, vou te mostrar aqui como é que a gente chegaria a essa ideia, tá? Mas, se você conseguir enxergar direto, é dividir por 20.000. A energia que nós encontramos é 20.000 vezes maior do que a energia da bomba de Hiroshima. Se eu quero descobrir a energia de Hiroshima, é só eu dividir por 20.000, ó. Então, a energia de Hiroshima vai ser a energia do terremoto dividido por 20.000. Agora, a gente vai ter que terminar essa conta. Mas você deve estar pensando, tá, Ju, mas então, qual que vai ser a parte mais complicada? A gente vai chegar nela ainda, tá? Dá uma olhada. A energia aqui, ó, na bomba de Hiroshima vai ser 7 vezes 10 elevado a 11,25 dividido por 20.000. Só que 20.000 eu vou escrever usando uma potência de 10. Ó, dá uma olhada. 1, 2, 3, 4 casas. Então, vai ser 2 vezes 10 elevado a 4. Aí, o que acontece, gente? Aqui, a princípio, estaria fácil de fazer, né? Porque eu ia dividir aqui o 7 por 2, ia dar 3,5. Isso aqui é a divisão de potência de mesma base. E aí, eu ia subtrair os expoentes. Só que se você olhar bem, você vai ver que a resposta está usando uma potência de 10. Então, a gente vai ter que tentar escrever o 7
e o 2 como sendo potências de 10. Aí você vai olhar e pensar assim, Ju, mas como assim? O 7 não é uma potência de 10, o 2 também não. Pois é, gente, o 7 e o 2 não são potências de 10 com expoente inteiro, mas com expoente decimal, uma vez que ele me deu aqui os logaritmos, eu consigo escrever. Vê se você consegue entender. Aqui é o segundo pulo do gato, ó. Presta atenção. Ele me conta que log de 2 na base 10 é igual a 0,30. Se eu usar a definição, eu vou descobrir que 10 elevado a 0,30 vai ser igual a 2. Ou seja, nessa questão onde tem 2, eu posso escrever 10 elevado a 0,30. E o mesmo acontece com o 7, né? Uma coisa parecida, dá uma olhada. Log de 7 na base 10 é igual a 0,84. Se eu usar a definição, 10 elevado a 0,84 vai ser igual a 7. Agora, isso aqui vai virar uma potência de 10 aqui também. E aí a gente consegue terminar a nossa conta. Vamos ver. Ah, Ju, achei bem complicado. Então, gente, mas é um recurso que você tem que saber usar, tá? Dá uma olhada. A energia da bomba de Hiroshima vai ser, no lugar do 7, eu vou escrever 10 elevado a 0,84. Vezes o valor que já estava aqui, né? 10 elevado a 11,25. No lugar do 2, eu vou escrever 10 elevado a 0,30, vezes o que já estava aqui, que no caso é 10 elevado a 4. O que vai ser a energia liberada na bomba de Hiroshima? Vamos ver. Aqui em cima eu vou ter que somar. Conserva a base, soma os expoentes. Então vai ser 11,25 mais 0,84. Aqui vai dar 9, 10 vai 1, 12,09. Então, aqui em cima vai ser 10 elevado a 12,09. E embaixo você conserva a base e soma os expoentes, né? 4,30. Agora, a gente vai ter que terminar. E para terminar, é divisão de potência de mesma base. Conserva a base e subtrai os expoentes. Vou ter que fazer 12,09 menos 4,30. Vamos ver o que vai dar isso. Aqui vai dar 9, aqui vai dar 7 e aqui vai dar 7. Então, vai ser 7,79. Tá aí. Essa, de acordo com o texto, tá, gente? Foi a energia liberada na bomba de Hiroshima. 10 elevado a 7,79 kWh. Ele é um valor aproximado, né? Ele ainda deu um aproximado aqui. É 10 elevado a 7,8. Resposta correta, letra B. Espero que você tenha entendido, não é uma questão difícil, mas o que eu queria te mostrar aqui nessa questão, assim, além de ter o risco de aparecer na prova, né, porque o Enem adora essas questões em que ele te dá uma notícia de uma fonte qualquer, e aí a partir da notícia ele te pede para resolver a questão. Mas o mais importante, gente, dessa questão aqui, é essa lógica que eu coloquei aqui, ó. Às vezes, você vai ter que trocar um número inteiro por uma potência de 10. Se você souber quanto que vale o logaritmo decimal desse número, você consegue fazer isso. Espero que você tenha entendido, mas se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, porque eu volto para te ajudar. Agora, vamos dar uma olhadinha na segunda questão, que é uma questão que também tem uma maldade, uma questão sobre decrescimento exponencial, e aí eu vou te mostrar algumas alternativas e algumas dicas que eu tenho certeza que vão ser muito úteis para você na prova. Então, já aproveita, se inscreve aí no canal, deixa o seu like, porque, embora a prova ainda já esteja chegando, né, eu ainda vou trazer muitas dicas que vão fazer com que você acelere as suas resoluções. Vamos dar uma olhada na segunda questão. Sandro procurou um serviço de urgência com uma crise aguda de cólica de rins. Ao chegar ao pronto atendimento, o médico prescreveu uma dose única de 4 gramas de medicamento para amenizar a dor. De acordo com os estudos, esse medicamento é eliminado à razão de 1/5 a cada 2 horas. Então, elimina 1/5 a cada 2 horas. O médico alertou que ele só poderia tomar uma outra dose desse medicamento quando a quantidade de medicamento na corrente sanguínea dele for menor ou igual a 10% do valor inicial. Para fazer os cálculos, Sandro usou o valor de 0,3 para o log de 2 e descobriu que poderá tomar outra dose desse medicamento, se for necessário,
T horas após a ingestão da primeira dose. O valor de T em hora é. Então, vamos tentar entender, tá, gente? É uma situação hipotética, né? Ele vai tomar lá um medicamento com 4 gramas de uma determinada substância, que eu não faço ideia de qual seja. O importante aqui é o seguinte: a cada 2 horas, o organismo dele consegue eliminar 1/5 do medicamento que está presente ali na sua corrente sanguínea. Isso vai ser importante para nós. Tenta imaginar. Ele toma o remédio agora. Depois de 2 horas, ele vai perder 1/5 do que estava no sangue dele. Passa mais 2 horas, perde 1/5 e vai assim. O que você tem que atentar para uma questão como essa? Você tem que entender que se trata de uma questão de decrescimento exponencial. E aí, o detalhe aqui é que toda situação que envolve a ideia de decrescimento exponencial, você pode usar essa fórmula aqui, ó. Montante é o capital que multiplica 1 menos a taxa elevada ao tempo. Muita gente está acostumado com essa fórmula para situações que envolvem dinheiro. Tipo, comprei um carro e a cada 2 anos ele perde 1/5 do valor. A pessoa sabe usar isso para uma situação como essa. Mas você tem que entender que nem sempre vai envolver dinheiro. Pode ser dinheiro, mas pode ser meia-vida de elemento radioativo, pode ser um medicamento na corrente sanguínea. Qualquer coisa que decresça exponencialmente, você pode usar esse modelo matemático para resolver. O que eu gosto de fazer? Eu não gosto de ajeitar a fórmula para usar. Eu uso a fórmula do jeito que está aqui, mas eu lembro só de um detalhe. Para a gente usar essa fórmula, a taxa e o tempo tem que estar na mesma unidade. Só que não é muito fácil mexer aqui na taxa, porque é uma situação envolvendo uma desvalorização composta. Muita gente pensa assim, Ju, já sei, 1/5 é 0,2, ou seja, é 20%. Se perde 20% em 2 horas, vai perder 10% em 1 hora. Não! Não, gente, não é assim, porque é composto, tá? Então, o que eu faço? Eu resolvo normalmente. Só que aí, o que vai acontecer? Por exemplo, imagina que eu resolvo isso aqui tranquilamente e descubra que o meu tempo foi 2. O que muita gente vai pensar? Ju, já sei. Eu tô chutando 2, gente, mas nem tem essa resposta, tá? Ju, já sei. Se a minha resposta deu 2, quer dizer que vai demorar 2 horas? Não, vai demorar 2 intervalos de 2 horas. E 2 intervalos de 2 horas vai dar 4 horas. Sei lá, se eu achar que meu tempo aqui é 15, você vai pensar, já sei, 15 horas. Não, serão 15 intervalos de 2 horas. E 15 intervalos de 2 horas vai dar 30 horas. Então, esse é o único problema. Ju, não tem como fazer direto? Não, tem. Se você ajeitar a sua expressão antes. Eu não gosto muito disso porque a ideia é um pouco contra-intuitiva. Eu só gosto de pensar nisso se a questão de pedir a função. Fora isso, eu prefiro ajeitar só no final. Mas eu vou mostrar para vocês, tá? Vai ser um bônus aqui. Mas vamos lá. O que nós vamos fazer? O capital inicial vai ser a quantidade inicial de remédio que ele tomou, 4 gramas. O montante vai ser onde eu quero chegar. Quando atingir 10%, ele pode tomar outro medicamento. Então, vai ser 10% de 4. Observe. Aqui eu vou colocar assim, ó. Vai ser 10% de 4, vai ser igual a 4, que multiplica 1 menos a taxa. Para quem não entendeu aí, gente, 1/5 é a mesma coisa que 0,2. E 0,2 é a mesma coisa que 20%. Então, vai ser 1 menos 0,2 elevado a t. Observa, alguém pode olhar e falar assim, Ju, eu fiz diferente. Eu coloquei aqui 4 e coloquei aqui 0,4, porque é 10%. Pode? Claro que pode. Mas o que eu quero que você entenda é que não importa quanto que ele tomou inicialmente, porque vai cortar. O que vai importar é o que vai ficar aqui. E 10% é a mesma coisa que 1 sobre 10. Então, 1 sobre 10 vai ser igual a 0,8 elevado a t. Eu vou melhorar isso aqui. 1 sobre 10 é a mesma coisa que 10 elevado a menos 1. Ju, por que você está fazendo isso? Porque eu não gosto muito de lidar com fração numa situação envolvendo logaritmo. Eu prefiro uma potência. E isso vai ser igual a 0,8 elevado a t. Nosso objetivo agora é resolver essa equação que está aqui. Só que é uma equação exponencial, mas é uma exponencial que a gente não consegue igualar as bases. Como a gente não consegue igualar as bases, a gente vai ter que usar uma ferramenta
que consiga tirar esse expoente do lugar. E para quem não se recorda, a ferramenta que consegue tirar um expoente do lugar é o logaritmo. Então vai ficar algo assim, ó. Logaritmo de 10 elevado a menos 1 vai ser igual ao logaritmo de 0,8 elevado a t. Entenda, esse menos 1 passa para frente do logaritmo multiplicando. Esse t passa para frente do logaritmo multiplicando. Vai ficar algo desse jeito, ó. Menos 1 vezes o logaritmo de 10 vai ser igual a t vezes o logaritmo de 0,8. Entenda, logaritmo de 10, se você olhar, você vai ver que ele não te deu esse valor, ele só deu o valor aproximado para o logaritmo de 2. É porque logaritmo de 10 na base 10, ele nunca vai te dar o valor aproximado, porque logaritmo de 10 na base 10 é 1. Agora, eu vou ter que calcular o log de 0,8. Se eu quisesse, gente, como fui eu que elaborei a questão, eu podia ter te dado de graça o logaritmo de 0,8. Mas eu não dei. Por que eu não dei? Porque nessa questão, eu quero saber se você sabe calcular logaritmos aproximados. E é justamente essa parte que torna uma questão de logaritmo cansativa. Então, eu vou resolver isso aqui separado. Eu vou calcular aqui no cantinho, ó. Logaritmo de 0,8 é a mesma coisa que logaritmo de 8 sobre 10. Logaritmo de 8 sobre 10 é logaritmo de 2 ao cubo vezes 10 elevado a menos 1. Isso aqui vai ser, ó, tá vendo esse 3? Ele passa para frente multiplicando. Vai ser 3 vezes o log de 2, mais esse menos 1 passa para frente multiplicando também. Então, vai ser menos 1 vezes o log de 10. Entendo o que eu fiz porque eu dei uma pulada aqui, tá? Seria log de 2 ao cubo. Log de 2 ao cubo é 3 vezes o log de 2, mais log de 10 a menos 1. Aí o menos 1 passa para frente, por isso que fica desse jeito. Qual que é a vantagem de ter feito isso? Você economiza tempo e espaço. Aqui vai ser 0,30 e aqui vai ser 1. 3 vezes 0,30 vai dar 0,90 menos 1. Então, isso aqui vai dar menos 0,10. Ou seja, eu gastei um tempinho aqui para fazer essa conta. Agora, você vem aqui e substitui. Vai ficar menos 1, vai ser igual a t vezes menos 0,10. Multiplica por menos 1, vai ficar 1 é igual a 0,10t. Então, 1 vai ser a mesma coisa que 10 sobre 100t. Dá para simplificar? Agora, você multiplica cruzado. O que vai ser o t? Ó, aqui embaixo, quando não tem nada, é porque tem 1. t vai ser igual a 10. Meu medo, você vir aqui e marcar 10. Cuidado, não é 10. São 10 intervalos de 2 horas. 10 intervalos de 2 horas vai dar quanto? 20 horas. Então, se por acaso esse paciente aí tiver que tomar uma outra medicação dessa, de acordo com a prescrição, ele vai ter que esperar no mínimo 20 horas para poder fazer a ingestão de um outro medicamento. Ah, Ju, mas sei lá, eu sou muito distraído. A hora que eu achasse esse 10 aqui, ó, meu dedinho nervoso ia vir a marcar 10, letra B. O que eu poderia fazer para chegar na resposta direto? Pois é, agora é aquilo que eu falei, agora é um bônus, tá? Eu vou te mostrar como é que a gente faria para ajeitar essa fórmula. Tenta imaginar aqui, ó, vou colocar separado, tá? Tava assim, montante é igual ao capital, que multiplica 1 menos a taxa elevada ao tempo. O que muita gente pensa? Muita gente pensa assim, ah, Ju, já sei. Já que é a cada 2 horas, eu vou colocar um 2 multiplicando aqui, ó, porque aí resolve o meu problema. E detalhe, você está muito enganado se você acha que tem que colocar um 2 aqui. Por quê? Porque na hora que eu desenvolvesse tudo, eu ia chegar numa situação assim, ó, 2t igual a alguma coisa. Aí esse 2 que estava multiplicando, ele ia passar dividindo. E aí, ao invés de eu achar 10, tenta imaginar, ó, vou voltar aqui para vocês entenderem. Depois eu vou apagar isso, tá? Imagina que tivesse um 2 aqui, um 2 aqui, um 2 aqui, um 2 aqui, aqui e aqui. Na hora que eu passasse dividindo, o que daria o meu t? Daria 5. E aí ficaria mais errado ainda. Então, eu não posso colocar um 2 ali multiplicando. Para dar certo, o que eu tenho que fazer? Para dar certo, eu tenho que colocar um 2 dividindo.
Então, se é a cada 2 horas, eu teria que dividir por 2. Como eu falei, não é intuitivo isso. Na verdade, é contra-intuitivo. Observa, vê se agora funcionaria. Se eu trocar aqui por 2, se eu colocar aqui um 2, aqui teria que ter um 2, aqui teria que ter um 2 dividindo, aqui também e aqui também. Na hora que eu passasse multiplicando, eu ia chegar em quanto? Em 20. Então, se você quiser ajeitar a sua equação, você pode fazer isso. Só toma cuidado para você não ser induzido ao erro. Porque você pensar, no final eu vou ter que multiplicar por 2. Aí dá a impressão de que vai ter que ter um 2 multiplicando, e não é. A fórmula adaptada para essa questão seria desse jeito. Montante é o capital que multiplica 1 menos a taxa, elevado a t sobre 2. Sei lá, se aqui fosse a cada 3 horas, seria t sobre 3. Se fosse a cada 10 horas, seria t sobre 10. Se você conseguir ajeitar a sua fórmula, eu não vejo problema nenhum nisso. Meu medo é você fazer justamente o contrário. E repara, quem tivesse feito o contrário ia achar um 5 aqui, ó. Ia marcar achando que estava certo e não estaria, tá? O Enem adora cobrar a questão de crescimento e decrescimento exponencial. Então, tem muita chance de uma questão como essa aparecer na sua prova. Espero que você tenha entendido. Um conselho: a menos que ele te peça a fórmula, porque ele pode cobrar uma questão de modelagem, eu te aconselho a fazer normal e depois pensar. Se é a cada 2 horas, aqui você descobriu quantos intervalos de 2 horas você tem. Porque aí você não precisa adaptar a fórmula, tá? Só faça isso se a pergunta fosse. Imagina, eu poderia ter colocado assim, ó. Qual é a expressão que determina a quantidade de remédio no sangue desse paciente T horas depois da ingestão do primeiro comprimido? Caso contrário, gente, eu te aconselho a fazer desse jeito e adaptar a sua resposta. Espero que você tenha entendido. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, porque eu volto para te ajudar. Camila está confeccionando uma luminária para colocar na cabeceira de sua cama. O objeto consiste em um cone circular reto, de altura 32 centímetros, e raio da base medindo 24 centímetros. Repare que, inscrito no cone, tem-se uma esfera. O material da esfera é transparente, enquanto o material que reveste o cone é azul. Ao analisar o projeto, com uma simples semelhança de triângulos, Camila descobriu que a razão entre o raio da esfera e do cone nessa ordem é. Então, eu quero, gente, a razão entre o raio da esfera e o raio do cone. Entenda, o raio do cone a gente já tem, né? O raio do cone é 24 centímetros. Falta a gente descobrir qual que é o raio da esfera. Entenda o seguinte, aqui eu te dei uma informação que provavelmente na prova não viria, tá? Eu falei que para descobrir, ela usou uma semelhança de triângulos. Não acho que o autor da questão do Enem vai ser tão bonzinho assim a ponto de te contar isso. Mas é para te alertar e para você, se você se deparar com uma situação como essa, independentemente do contexto que ele utilizar, você vai usar o recurso que eu vou te ensinar aqui agora. Observe. Essa esfera, ela tá inscrita no cone, ou seja, a base dela aqui, ó, tá no plano, esse ponto que tá aqui, ó, ele esbarra aqui no plano da base e também é tangente aqui às geratrizes desse cone. O que eu vou fazer para descobrir o raio da esfera? Aqui tá o centro da circunferência aqui da base. Eu vou vir aqui e vou traçar essa altura. Lembra, a altura do cone sai lá de cima do vértice e vai até o centro da circunferência da base. Então, isso aqui vai ser a altura. Detalhe, a gente sabe quanto que vale essa altura. Se eu vier aqui, ó, e traçar esse segmento aqui vai ser o raio do cone. Aqui vai ser perpendicular, porque a altura é perpendicular ao plano da base. Aí você deve estar pensando, tá bom, Ju, mas como é que eu vou fazer para descobrir o raio da esfera? Então, aqui está o centro da esfera. Tenta imaginar aqui uma figura plana, tenta imaginar essa vista frontal. Aqui é como se eu tivesse uma circunferência e aqui uma reta tangente. Sempre que você tiver uma circunferência e uma reta tangente, uma boa estratégia é traçar o raio que vai do centro até o ponto de tangência. Por quê? Porque esse raio vai ser perpendicular. Aí você deve estar imaginando, beleza, Ju, é esse raiozinho aqui que eu quero descobrir. Sim.
E aí, o que a gente vai fazer para descobrir quanto que vale esse raio? Observa, eu tenho um triângulo dentro de outro triângulo. Na maioria das vezes que você tem um triângulo dentro de outro triângulo, a gente tem semelhança de triângulos. Eu vou fazer esse desenho aqui de fora para a gente poder enxergar melhor. Mas lembra, lá na prova, você podia fazer direto, tá? Vou fazer aqui separado porque aqui a gente tem tempo. E o meu objetivo principal é que você entenda absolutamente todos os passos que eu estou usando aqui, tá? Então, tenta imaginar, eu tenho um triângulo assim. E aqui, ó, aqui, eu vou traçar o raio, que vai ser perpendicular, né? Se eu tiver informações sobre esse segmento, se eu soubesse algumas coisas aqui a respeito dos valores, eu conseguiria resolver. E o detalhe que a gente sabe, quer ver, ó, esse raio aqui, ó, esse segmento vai valer 24, porque é o raio do cone. Então, aqui vai ser 24. Ah, Ju, seu desenho está maior. Gente, eu fiz maior justamente para a gente conseguir enxergar, tá? Tem um pulo do gato aqui também, que eu vou te mostrar daqui a pouquinho. Aqui é R. Esse segmento todo, presta atenção agora, hein? Esse segmento todo vale 32. Eu quero saber se a gente consegue descobrir algo sobre esse pedaço. O detalhe é que dá para descobrir algo sobre esse pedaço, sabe por quê? Porque se você olhar aqui na figura, ó, esse pedacinho aqui de baixo é o raio da esfera. Então, esse pedacinho aqui é R. Tudo vale 32. Se esse pedacinho aqui de baixo é R, o pedaço de cima vai ser 32 menos R. Agora, a gente consegue fazer semelhança. Para quem não se recorda muito bem aí a respeito de semelhança de triângulos, o segredo é você desconfiar. Na maioria das vezes que aparece um triângulo dentro de outro triângulo, a gente tem semelhança de triângulos. Só que não adianta você pensar que é na maioria das vezes, você precisa provar. E como é que você faz isso? Dando nome aos ângulos. Vou chamar esse ângulo aqui de alfa, vou chamar esse ângulo aqui de beta. Olha o triângulo grande. Aqui tem um ângulo de 90, ó. Olha o triângulo grande. Alfa, beta e 90. Então, triângulo grande tem ângulos alfa, beta e 90. Agora, olha o triângulo pequeno, que é esse triângulozinho aqui de cima. Ele tem um ângulo alfa e tem um ângulo de 90. Não sei se vocês se lembram, mas se dois ângulos de um triângulo são iguais a dois ângulos de outro triângulo, o terceiro ângulo obrigatoriamente vai ter que ser igual. Então, esse ângulo aqui vai ser beta. Ou seja, realmente nós temos semelhança de triângulos. Agora é montar a semelhança para a gente descobrir quem é o Rzinho que a gente tanto procura. Dá uma olhada. Oposta a alfa nesse triângulo de cima, Rzinho. Oposta a alfa no triângulo de baixo, 24. Vai ser igual. Oposta a 90 no triângulo pequenininho, é 32 menos R. Oposta a 90 no triângulo grandão, vai ser S hipotenusa. Só que chega aqui a pessoa desespera, fala assim, Ju, eu não sei quanto que vale a hipotenusa. Gente, é a hipotenusa de um triângulo retângulo que a gente conhece os dois catetos. Aqui é 32, aqui é 24. Você pode, por exemplo, fazer teorema de Pitágoras. Porém, isso aqui é um triângulo pitagórico. Entenda, aqui eu posso falar que é 4 vezes 8. Ó, 32 é 4 vezes 8. 24 é 3 vezes 8. Então, a hipotenusa só pode ser 5 vezes 8. É um outro pulo do gato que você pode usar aqui. É uma outra coisa, é uma outra ferramenta que vai facilitar e vai fazer com que você consiga acelerar as suas resoluções. Ah, Ju, e se eu por acaso não lembrar? Aí você vai ter que recorrer ao velho e bom teorema de Pitágoras. Você vai fazer assim, ó, hipotenusa ao quadrado vai ser igual a 32 ao quadrado mais 24 ao quadrado. Então, hipotenusa ao quadrado vai ser igual 32 vezes 32 dá 1024. Ju, como é que você sabe isso de cabeça? Porque é uma potência de 2 que a gente acaba decorando. Mas é só fazer aí no cantinho, 32 vezes 32. E 24 ao quadrado é 576. Juntando isso aqui, vai dar 1.600. E a raiz quadrada de 1.600 é 40. Só que se você conseguir enxergar direto, melhor, tá? Volta aqui então, ó.
Oposto a 90 no pequenininho, 32 menos R. Oposto a 90 no grandão, 40. Agora, todo cuidado do mundo, tá? Porque muita gente chega aqui e aí esbarra na matemática básica. Vem aqui, cancela, simplifica o 32 com 40. Você não pode fazer isso, tá? Então, vamos multiplicar cruzado. Vai ficar assim. 40 vezes R vai ser igual a 24, que multiplica 32 menos R. Uma dica, gente, porque as contas aqui são consideravelmente grandes. Passa o 40 dividindo, ó. O que vai ser o R? 24, que multiplica 32 menos R, dividido por 40. Qual que é a vantagem de fazer isso? Como o 24 está multiplicando e o 40 está dividindo, eu posso simplificar. Ah, Ju, então por que eu não podia aqui? Porque o 40 estava dividindo só o 32. Aqui por 8 vai dar 3, aqui por 8 vai dar 5. Olha como é que a conta fica bem mais simples. O que vai ser o raio? 3 vezes 32 vai dar 96. 3 vezes menos R dá menos 3R, dividido por 5. Multiplica cruzado. Vai ficar 5R, vai ser igual a 96, menos 3R. Passa para lá, 8R vai ser igual a 96. O que vai dar o raio? 96 dividido por 8. Aqui por 2 vai dar 4, aqui por 2 dá 48. Aqui por 2 dá 2, aqui por 2 dá 24. Vai ficar 24 dividido por 2. O que vai ser o raio da esfera? Vai ser 12. Beleza. Agora, a gente faz o que ele está pedindo. Ele quer o raio da esfera dividido pelo raio do cone. O raio da esfera é 12, o raio do cone é 24. Aqui por 12 dá 1, aqui por 12 dá 2. O que vai dar a razão? Meio. Resposta correta. Letra A. Por que eu coloquei essa questão, gente? Porque eu quero te lembrar dessa possibilidade. Quando você tem uma circunferência inscrita num cone, ou até mesmo pensando em duas dimensões, quando você tem um círculo inscrito num triângulo, pode ser que você se depare com essa semelhança de triângulos. Só que muita gente acaba esquecendo isso. Por isso que eu coloquei essa questão. Ó, eu espero que vocês tenham entendido. Quem não é inscrito aí no canal, já se inscreve, deixa o seu like, porque eu tenho certeza que essa jornada que a gente teve desde lá de março até agora, para quem se dedicou e para quem fez todas as listas, isso aqui vai fazer extrema diferença na sua prova e eu te garanto isso. Ainda dá tempo, tá, gente? Eu sei que a gente está bem próximo da prova, porém ainda dá tempo de você se dedicar. Todas as listas têm resolução aqui no canal. Então, tira um tempinho aí. São 35 listas. Na verdade, vão ser 105 questões inéditas, todas elas elaboradas por mim, só no ano de 2021. Então, tenta fazer o máximo que você puder. Baixa as listas e vai olhando por temas que você tem mais dificuldade, temas que você acha que tem mais chance de aparecer. Tente fazer as listas e corre aqui, tem uma playlist com todas elas resolvidas. E eu tenho certeza que você vai se sentir muito mais seguro lá na prova do Enem. Eu espero que vocês tenham gostado e é isso. Até o nosso próximo vídeo.